Nós vamos abordar a Revolução Inglesa do século XVII. Vital entender essa ideia aqui, né? A ideia de revolução. No caso inglês, é uma alteração política significativa ocorrendo no século XVII. Essa imagem ao lado ilustra muito bem o que ocorre no processo inglês. Se você observa, ela é uma figura do século XIV que apresenta ao centro a figura do monarca. E nas laterais do monarca, a figura de um parlamento que aparece na imagem submetido a ele. Quer dizer, esse monarca é um lado da questão que a gente vai expor, o chamado poder do absolutismo inglês. E essas figuras que na lateral aqui aparecem ao longo da Idade Moderna do absolutismo inglês como complementar ao poder do monarca, a grande questão que se coloca para nós é que isso aqui representa o parlamento inglês. E o que eu vou tentar te mostrar é que vai se abrir um confronto entre o monarca e esse parlamento nas chamadas revoluções inglesas. Nesse confronto, uma imagem interessante do que vem aí é essa ilustração que aparece aqui. Se você olhar a figura, é muito interessante o que ela representa. Aqui você vê a figura do monarca. E aqui a figura de um carrasco que representa a ruptura da história inglesa. Quer dizer, isso simboliza muito bem o que foi, o que a gente vai chamar assim, de primeira fase da Revolução Inglesa. Ela é usualmente definida como sendo uma guerra civil. Quer dizer, um confronto entre a figura do monarca e o parlamento inglês. A radicalidade aqui exposta é a exposição dessa guerra civil. Ela foi chamada também de Revolução Puritana, porque à frente do movimento se colocaram os puritanos, os calvinistas ingleses, desejosos de um poder parlamentar forte e que suprimisse o poder absolutista que o monarca tinha. Em meio a essa radicalidade, o que ocorre na Revolução Puritana? O rei acaba morto e a Inglaterra se transforma aqui em uma república, que eu vou definir para vocês assim, como sendo uma república efêmera. Ela dura muito pouco tempo na história inglesa. Por quê? Se a gente olhar quem está se opondo na chamada Revolução Inglesa, a gente entende o que está em curso nesse processo. Quer dizer, de um lado estava a monarquia absolutista, o rei, boa parte da nobreza que gravita em torno do rei e a chamada Igreja Anglicana. E é por isso que os puritanos se opunham ao rei também, por discordarem da religiosidade anglicana que se assemelhava muito à religiosidade católica. Bom, quem está do outro lado e que venceu a Guerra Civil, a Revolução Puritana? Comerciantes e empresários de uma nobreza rural. Eu posso dizer que são setores interessados no desenvolvimento inglês disso aqui, do chamado capitalismo na Inglaterra. O problema é, esse apoio popular aqui foi muito delicado, porque alimentou uma radicalidade no processo revolucionário. Essa radicalidade, desejosa inclusive de reforma agrária, assustou muito as elites inglesas. Resultado, essa revolução puritana, essa guerra civil, acaba durando pouco tempo na história inglesa. Acaba ocorrendo na sequência uma restauração. A tentativa de uma monarquia voltar a ser absolutista, com as elites muito assustadas com o processo radical da Revolução Puritana. Então aí a gente entra num outro momento da Revolução. Vamos chamar isso de uma segunda etapa. Essa segunda etapa pode ser definida assim, a Revolução Gloriosa. Se eu chamei a anterior de uma guerra civil, essa pode ser definida como tendo sido um pacto de elites, em que as elites inglesas vão manter a monarquia, mas ela vai deixar de ser absolutista.
ocorre a substituição do monarca que desejava ser absolutista por um monarca mais suscetível aos interesses disso aqui, ó, de um parlamento que se apresentasse com força na história da Inglaterra. E esse parlamento forte acaba nascendo. A Revolução Gloriosa interessou muito mais as elites inglesas do que a Revolução Puritana. Olha o que ela estabelece para a história inglesa. O que você está vendo aqui é um trecho do chamado Bill of Rights, que a gente pode traduzir como sendo a Declaração de Direitos na Inglaterra. Se você observar o que aparece aqui escrito, o que a gente tem em curso? Olha só. Entre os seus artigos dizia que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. O rei perdeu esse poder, que era vital no absolutismo. Mas olha esse, que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa ser o concurso do parlamento, sob o pretexto de prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. O parlamento agora se transformou no centro do poder finalmente, marca da história inglesa nos séculos seguintes. Quer dizer, o que aconteceu na trajetória da Inglaterra? Há uma alteração no poder do parlamento, no papel que o parlamento exerce, que se transforma no centro do poder até aqui. O parlamento deixa de ser complementar ao poder do monarca, como naquela primeira imagem que a gente viu, e se transforma em limitador e fiscalizador. E mais do que nunca, quem passa a controlar esse parlamento em muito pouco tempo é a burguesia inglesa. Então, essa revolução, de uma forma geral, ela contribui para o avanço do capitalismo na Inglaterra ao romper com o modelo absolutista.